Damião. 6h41. Boa noite, Emanuel. Álvaro, a quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia. As notícias do Atlético em relação a campo foram muito boas nesta terça-feira, véspera do jogo contra o Botafogo. Pela manhã, resultados dos testes da Covid-19, todos negativos. O Galo, portanto, não tem mais desfalques do que aqueles que eles já tinham e que já eram muitos, né? O atacante Savarino também foi a campo hoje e treinou normalmente com os demais colegas. Se ele não queixar dores até amanhã, ele fica liberado totalmente para o Sampaoli e para o Leandro Zago definir a escalação dele na equipe titular, já que o Savarino é um dos principais atletas do ataque aí atleticano. O que acontece diante disso? O Sampaoli com o Leandro Zago, eles estão pensando na melhor escalação do Atlético. Além da lateral direita e também de volante, que já eram problemas, a lateral esquerda também virou dor de cabeça. E aí, o que a gente pode projetar de Atlético para amanhã? Só para a gente atualizar o torcedor atleticano, por enquanto só o atacante Savinho está curado da Covid-19. São 9 jogadores ainda em isolamento, os goleiros Everson e Vitor, o lateral Guga, Hever e Gabriel, zagueiros, os volantes Jair, Alan e o Alan Franco. Franco está lá no Equador esperando todo aquele trâmite burocrático para poder deixar o país e vir para o Brasil, então não joga também. E o chileno Eduardo Vargas. Estão suspensos Arana e Dylan. E no departamento médico, lateral Mariano e o Diego Tardelli. Tardelli que vem colocando fotos, hoje inclusive o Atlético no seu perfil oficial também colocou algumas fotos do Tardelli já fazendo corridas no gramado. Há uma expectativa boa para que o Diego Tardelli volte a treinar com os colegas no mês que vem. Em dezembro, tá chegando aí. E aí tem reta final do Campeonato Brasileiro. Lembramos que esse ano o Brasileirão vai até o mês de fevereiro. Sendo assim, o que faz o Sampaoli para amanhã? O Rafael tá garantido no gol, já que o Everson mais uma vez segue fora. Para defesa, ele pode manter o Thalisson, garoto, lateral direito, fazer uma trinca de zagueiros ali, ele com o Igor Rabelo e Alonso. No meio campo, ele pode colocar o Natan que não vem sendo titular aí, questão física nos últimos jogos, mas o Natan pode fazer essa primeira função de volante, com Caleb e Zaratio. O Zaratio que também vem sendo titular nos últimos jogos. Há uma possibilidade também de recuar o Sacha para o meio campo, que coloca o Marrone na dele, né? No centroavante. Vem entrando bem o Marrone, com o Savarino e Keno pelos lados do campo. Seriam aí um esboço do Galo amanhã contra o Botafogo. E o adversário, como vem o Botafogo vivendo crise, como já destacou Emanuel Carneiro, mas o Botafogo sempre é pedra no sapato do Galo, né, Damião? No jogo de ida, venceu o Atlético lá no Engenhão. Boa noite. Boa noite, Cláudio, boa noite, Emanuel e ouvintes da turma do bate-bola. Mas a crise no Botafogo não para, isso porque o time não consegue uma vitória. Para você ter uma ideia, no Brasileirão, o Botafogo ganhou só 2 jogos nos últimos 3 meses. Isso mesmo, apenas as vitórias sobre o Palmeiras e o Sport no início de outubro. O time não ganhou de ninguém no Campeonato Brasileiro em setembro e nem em novembro. O Botafogo vem de 3 resultados negativos, 3 derrotas seguidas. 1-0 para o Bahia, em Salvador, e 2 em casa. 2-1 para o Bragantino e domingo passado, novo 2-1 para o Fortaleza no Engenhão. Desfalques importantes tem o time do Botafogo para o jogo contra o Atlético. Zé Wellison, por causa de uma cláusula contratual. O Lécaros, lesão no ligamento do tornozelo direito. Cícero, opção da comissão técnica. O Gatito Fernandes, o Saulo, o Kelvin e o Ivan Angulo estão no departamento médico. Por outro lado, o jovem atacante Matheus Nascimento, de apenas 16 anos, foi relacionado. A delegação chega por volta de 8 horas da noite a Belo Horizonte e vai direto para o Hotel Mercury, no bairro de Lourdes, onde ficará concentrada. O Botafogo é o 19º colocado, penúltimo, com 20 pontos em 21 jogos. São 3 vitórias até agora, 11 empates e 7 derrotas. O provável time do técnico Emiliano Dias é o Diego Cavalieri no gol, Kevin, Marcelo Benevenuto, Canu e Vitor Luiz,
O Rafael Foster ou Carlos Renteria, aí uma dúvida, Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário, com Eber Bessa e Matheus Babi. Vamos ver qual será a confirmação do Botafogo assim que a delegação chegar em Belo Horizonte. Chega por volta de 8 horas da noite e vai para o Mercury, no bairro de Lourdes, Cláudio. Muito bem, sinal eletrônico marcou aí 6 horas 45 minutos, Damião. E o Botafogo, que o Atlético tem uma conta simples, né? Venceu o jogo, faz 4 pontos nesse momento mais crítico dos casos da Covid, em 9 possíveis, e aí diminui um pouco esse prejuízo, né? 4 pontos em 9, para quem teve aí mais de um time com Covid, não ficaria tão ruim assim, manteria até amanhã, pelo menos, até a rodada do fim de semana, a liderança do Campeonato Brasileiro de forma tranquila. Caso Maicon Bolt, foi manchete aqui do programa. O Atlético conseguiu uma importante vitória hoje do departamento jurídico do clube. Vamos explicar. O Tribunal Regional do Trabalho extinguiu a ação que o jogador pedia 22 milhões de reais na Justiça do Trabalho. O Bolt foi condenado nessa decisão a pagar 15% de honorários ainda, saiu devendo. O advogado do atleta, ele, em contato com a reportagem da Itatiaia, diz que já ingressou com a ação na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, é aquela CNRD, que também já julgou o caso Fred Atlético, é uma esfera esportiva. O Tribunal Regional do Trabalho entendeu que o caso não é para a Justiça do Trabalho, então agora o jogador está tentando esses 22 milhões lá na esfera esportiva. E vai recorrer também dessa decisão aí no Tribunal Superior do Trabalho para pelo menos tirar esses 15% de honorários que ele vai ter que pagar. O Atlético, é bom lembrarmos que dispensou o Bolt em fevereiro deste ano, tinha contrato até o fim de 2020, mas hoje uma vitória importante. O Dylan Borrero, o caso foi parar na FIFA. O Santa Fé da Colômbia está cobrando aí cerca de 4 milhões de reais do Atlético pela transferência, valores que não foram pagos, algumas parcelas. O Galo perdeu em primeira instância lá na FIFA e agora vai ter 45 dias para pagar após receber a notificação. Se não pagar, corre risco de ser proibido, inclusive, de registrar novos atletas por até 3 janelas. O Galo está esperando essa notificação, caso entregue ao presidente Sérgio Sete Câmara. Já vimos aí situações parecidas com clubes brasileiros com um impedimento de registrar novos jogadores. E saiu há pouco também uma notícia no Globoesporte.com sobre o caso do Otero, também na esfera lá do TAS da FIFA, o Tribunal Arbitral Superior do Esporte. O Atlético havia vencido, né, aquele caso do Otero, o Huachipato do Chile sempre pediu lá o valor de metade da transferência dele no empréstimo para o time dos Emirados Árabes. O Atlético venceu em todas as instâncias na FIFA, mas o time lá recorreu, está tentando ainda explicar que esse valor não é valor de empréstimo. Sinceramente, difícil, né? Uma reviravolta nesse caso, mas está aí a notícia, o Huachipato do Chile ainda está tentando receber daquele valor de empréstimo do Otero, que nem no Galo está mais, né? Rescindiu o contrato, foi para o Corinthians até o fim deste ano. Portanto, as ações também do Atlético na Justiça do Trabalho, esse caso o Bolt foi manchete hoje na turma do bate-bola, Emanuel. Menos mal, né? Que o Galo, para amanhã, não teve mais casos de Covid, time ainda todo remendado, mas pela situação do Botafogo. Jogo em casa, no Mineirão, é para vencer amanhã às 9h30, Manuel. O Atlético agora tem a missão de recuperar pontos. O Atlético perdeu pontos muito importantes. Talvez os mais lamentáveis sejam aqueles para o Atlético Paranaense na semana passada. O Atlético com toda a condição de ganhar a partida e jogou muito mal. O empate em Fortaleza não tão ruim, mas agora o Botafogo, todos sabem, tem um time de qualidade inferior ao Atlético. Agora, Botafogo é Botafogo, a camisa pesa, tem tradição. E o Atlético precisa encarar o Botafogo com toda a seriedade possível e jogar aquele futebol intenso, aquele futebol de pegada que deu esse tipo de jogo os primeiros bons pontos do Atlético no atual Campeonato Brasileiro. Mas a briga continua, a luta pelo título brasileiro, ela vai ser páreo a páreo até o final da temporada, que é
no final, última semana de fevereiro. Daqui a pouco, a informação do futebol europeu e as últimas da turma do bate-bola.